podemos dizer que já estive no fundo do buraco e tive a sorte de alguém ter partilhado comigo uma informação que me mudou completamente a minha vida. E, Exatamente. portanto, eu, com o meu testemunho, se puder fazer o mesmo, nem que seja só por uma pessoa, para mim Uhum. já vale tudo. Já vale a pena, exatamente. E é por isso mesmo, Augusto, que eu vou aqui um pouco, e depois a Isabel também me vai ajudar aqui a fazer-te as perguntas e vamos aqui, digamos que, explicar um pouco mais em detalhe o teu testemunho. Tu és um doente com uma doença autoimune, artrite reumatoide, que te foi diagnosticada, tinhas quantos anos? Olha, tinha mais ou menos 34 anos, portanto foi em 2004. Ok, 33, 34 anos. ok. Portanto, há 20 anos, mais ou Há menos. 20 anos. Pronto. Nós sabemos que é uma doença que afeta, que provoca um estado generalizado de inflamatório no organismo e que afeta particularmente as cartilagens, as articulações, não é? Uhum. Nós temos aqui, temos aqui apresentadas análises clínicas tuas, que fizeste o favor de nos ceder para nós analisarmos. Colocámos aqui umas análises de 2015, exatamente para que não haja aqui nenhum enviesamento dos resultados, não é? Em 2015 nós não conhecíamos ainda o X39 e certamente tu estavas a fazer alguma terapêutica recomendada pelo teu reumatologista. O que eu te vou pedir é que nos expliques, por favor, como é que a doença começou e de que forma é que ela, com o passar dos anos e o envelhecimento, te foi incapacitando e causando. E como é que eram as crises que tinhas de artrite reumatoide? Uhum. Muito bem. Pois olha, eu em 2004 comecei a ter algum desconforto a nível das minhas articulações, principalmente nos membros inferiores, ou seja, principalmente nos meus pés e nos meus joelhos também. E de vez em quando, e quando eu digo de vez em quando, sei lá, uma vez de 2 em 2 meses, tinha aquilo que agora eu sei que eram crises. Mas quando ia ao médico, ou seja, ao hospital ou a alguma clínica, imediatamente os médicos diziam: isso é uma crise de gota. Você deve andar a abusar ou no que come ou no que bebe, e portanto é uma crise de gota. E isto repetiu-se, sei lá, 3 ou 4 vezes, até que eu disse: olha, é assim, pode perfeitamente ser uma crise de gota, mas eu não sei como é que vocês conseguem dizer que é uma crise de gota sem fazer nenhuma análise, nenhum teste, nada. E, portanto, fizeram uma análise ao ácido úrico e viram que não era nenhuma crise de gota. E, portanto, aprofundaram mais o estudo e então chegaram à conclusão que era a artrite reumatoide e imediatamente comecei, desde logo, a tomar anti-inflamatórios. Um, e esta situação manteve-se durante muitos anos, com crises regulares, diria, sei lá, por ano deveria ter aí umas 4 ou 5 crises. Cada vez que tinha uma crise, era uma crise altamente limitadora, porque normalmente apanhavam-me os pés, os pés inchavam-me imenso, parecia uma bola de futebol, imaginem, ter um pé como se fosse uma bola de futebol. Isto não me permitia pôr o pé no chão e, portanto, também não me permitia andar. E eu ficava muitas vezes 15 dias sem conseguir andar, apesar de, quando tinha as crises, além dos anti-inflamatórios, também tomava cortisona, também tomava analgésicos, etc. E, portanto, ficava extremamente limitado. Uhum. Isto prolongou-se até mais ou menos a eu fazer 50 anos, portanto, há 4 anos atrás. E a partir dos meus 50 anos, eu comecei a ter dores e limitações diárias. Ou seja, eu todos os dias mal me levantava e punha os pés no chão, eu sentia imediatamente dores nos meus pés, nos meus joelhos, nas minhas pernas. Eu muitas vezes até dizia à minha mulher: pá, parece que tenho os pés feitos de vidro,
porque a sensação que eu tenho é que isto se vai partir a qualquer momento. E, portanto, eu precisava ali de 5 ou 10 minutos antes de poder começar a andar, chamemos normalmente. E durante o dia, coisas tão simples como subir e descer escadas, como sentar-me e levantar-me de uma cadeira, qualquer coisa que implicasse esforço físico e a utilização dos meus membros inferiores provocava-me uma dor muito, muito forte. Isto com o acompanhamento do médico. Automaticamente obrigava-me a tomar cada vez mais medicação, cada vez mais forte, cada vez tinha mais crises também, as crises também eram cada vez mais fortes, portanto vi-me numa situação realmente desesperada, não só com uma limitação física extrema, porque não consegues fazer nada quando tens dores. Só a ideia que tens que fazer alguma coisa já é digamos, um acender de luzes vermelhas no teu cérebro, porque ele já sabe que isso não vai ser fácil. Uhum. E não só em termos físicos te limita, mas também te limita muito em termos psicológicos. Porque uma Exato. pessoa, quando não consegue fazer alguma coisa que seria normal conseguir fazê-la, começa a ficar com uma autoestima em baixo, começa a ficar um bocadinho deprimido, digamos assim, sem muita vontade de viver, de se levantar de manhã, porque de facto sabes que não vais ter uma vida como aquela que tu gostarias de ter. Exatamente. Essa era uma questão, Augusto, que efetivamente era uma questão que eu te ia colocar, e talvez, pronto, porque é a minha área e porque sei o quão incapacitante é quando alguém vive com dor diariamente. Tu és um homem jovem, não é? Porque com 54 anos, estás na metade da idade da tua vida, sofres com esta doença já há 20 anos e eu sei que tens filhos. Sim, Portanto, imagino que esta doença, de alguma forma, te incapacitou em alguns momentos de viveres alguns momentos com os teus filhos, e isso a nível psicológico, e não querendo invadir naturalmente a tua privacidade, mas se o quiseres partilhar, ficamos aqui muito gratos. De que claro. forma é que todo esse stress, essa angústia, essa dor diária, te limitou, e que te privou de alguns momentos com os teus filhos, de que forma é que isso se refletiu na tua vida? Sim, olha, refletiu-se de imensas formas e maneiras. Nós sempre fomos uma família muito, muito ativa, sempre gostámos de fazer as coisas em conjunto, ao ar livre, com atividades Uhum. físicas, normalmente. As férias também eram sempre férias muito ativas e chega um ponto em que tu não és capaz de acompanhar nem a tua mulher, nem os teus filhos. Eu pessoalmente sempre adorei andar de bicicleta, e claro, os teus gostos ao fim e ao cabo acabam por ser incutidos nos teus filhos também, não é? E eu Uhum. lembro que nós dávamos grandes voltas de bicicleta e divertíamos imenso, fazíamos percursos nos terrenos abandonados para fazer, para nos divertirmos, Exato. basicamente. E chega um ponto em que tu não podes fazer isso e vês Uhum. os teus filhos a dizer pai, vamos, anda lá, e tu não queres dizer que não vais porque não consegues, mas tens que não ir, não é? E isso, claro, que te afeta muito, não só em termos psicológicos, mas também em termos do relacionamento direto que tu queres ter com a tua família. Por outro Exatamente. lado, nós sempre gostámos muito de passar férias, de passar fins de semana, etc. E isso deixou de ser uma coisa espontânea, ou seja, nós deixámos de marcar e de combinar essas férias e esses passeios com base naquilo que nós gostamos e naquilo que nós queríamos fazer, mas tínhamos que pensar muito bem
em todo o tipo de limitações que podia haver nestas férias e nestes passeios. Ou Exatamente, seja, exatamente. seria completamente impensável nós fazermos aqui há uns meses atrás, fazer o que nós fizemos há um mês, que foi, por exemplo, ir passar uns dias à Ilha da Madeira, onde toda a gente sabe que é ou a subir ou a descer, não é? Exato. E nós fizemos imensas atividades, imensos percursos, caminhámos pelas levadas, umas mais fáceis, umas mais difíceis, e no meio das férias, tanto a minha mulher como os meus filhos disseram que seria impossível, e eles próprios disseram bendito X39, porque Exato. se não fosse ele, nós não conseguiríamos estar aqui a fazer exatamente o que nós estamos a fazer O agora. que vocês todos gostam. Há 2 fins de semana fomos ao Porto, e praticamente corremos o Porto inteiro a pé, o que era completamente impossível. Portanto, a vida foi extremamente limitada e prejudicada devido a esta doença e devido a todas as limitações que isso me trouxe, Inerentes. com prejuízo não só da minha parte física, da minha parte psicológica, mas obviamente com prejuízo também de todo o envolvimento familiar Claro. que me foi negado porque não era capaz de fazer aquilo que eu queria fazer. Exatamente, exatamente. Olha, eu agora vou pedir aqui à Isabel, porque temos aqui o slide com então as tuas análises de 2015. Isabel, não sei se queres colocar alguma questão ao Augusto e vamos talvez explicar aqui um pouco estas análises, não é? Sim, eu Um, gostava só de perguntar ao Augusto, a nível clínico, o que é que lhe era dito pelo médico? Havia alguma esperança de recuperação? Havia alguma luz no fundo do túnel? Ou era só fármacos e Isso é uma grande conseguir e pergunta. viver cada dia? Isso é uma grande pergunta, porque era sem dúvida um dos fatores que mais me trazia problemas psicológicos. Que é, tu sabes que estás mal, ok? Mas se há uma esperança, então tudo muda, porque tu queres continuar até chegar a um sítio onde estejas melhor. Mas de facto, o que o meu médico dizia era que não havia esperança absolutamente nenhuma. tá, Pelo contrário, ele usava muito uma expressão que era uma espiral descendente. Ou seja, a minha saúde estava numa espiral. Ou seja, ia descendo, ia descendo, ia descendo, até que iria chegar a um sítio que nenhum de nós quer, não é? E o que ele dizia era: olha, em termos da doença, uma vez que é uma doença autoimune, não há explicação para a sua existência e para as crises que ela provoca. Portanto, nós não podemos dizer isso acontece por causa disto. E, portanto, não tá, há maneira de tu evitares fazer isto, ok? Como estás a ver com a idade a avançar, a doença está a progredir e a ficar cada vez pior. Com a doença a ficar cada vez pior e não havendo nada para a evitar, tu vais ter que tomar cada vez mais medicação, cada vez mais droga, cada vez mais anti-inflamatórios, cada vez mais cortisona. E isso vai-te começar a afetar também os teus órgãos. E, portanto, aquilo que tu podes esperar da tua vida, e ele realmente sempre foi uma pessoa muito direta, o que tu podes esperar da tua vida é uma doença cada vez pior, com, digamos, uma saúde em termos gerais também cada vez pior, derivado da quantidade de medicação que tu tens que tomar para pelo menos controlar de alguma forma os sintomas da tua artrite. Portanto, eu todos os dias tomava anti-inflamatórios, muitas vezes tinha que tomar a cortisona, e portanto ele disse-me: olha, prepara-te porque fazer hemodiálise é uma coisa que estará no teu futuro, e muitas outras consequências más que te traz todo este processo de medicação que tens que fazer obrigatoriamente. felizmente tivemos um anjinho da guarda que foi colocado no teu caminho, não É é? verdade, é Mas verdade. antes de falarmos disso, Isabel, vamos explicar então aqui que Vamos, análises são estas. Sim, Teresa, diz. deixa-me só dizer que esta pergunta foi traiçoeira, Eu trazia sei. aqui. Era só para as pessoas, para o nosso público conseguir perceber que
Cada vez mais nós temos doenças autoimunes a aparecer, nós não sabemos a origem delas, se calhar até desconfiamos, mas não é de interesse aprofundar exatamente de onde é que elas vêm. Sabemos que o nosso sistema imunitário, por algum motivo, ataca o nosso organismo, o que é exatamente o contrário do que aquilo que deveria acontecer. E cada vez mais nós percebemos que a medicina não consegue dar resposta a estes casos, e a única forma de conseguir combater é, sem dúvida, incrementando os fármacos no organismo da pessoa, e depois isto é quase como uma bola de neve, como o Augusto estava a dizer, é medicamentos atrás de medicamentos, a parte psicológica cada vez mais comprometida, a pessoa não vê luz ao fundo do túnel, exatamente como o Augusto disse, e aqui era a ratoeira, é quando nós temos uma doença, mas temos algo que nos diz vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos experimentar isto, vamos experimentar aquilo, e pode ser que aqui não. Aqui nós cada vez mais assistimos desde jovens pequeninos com 11, 12 anos a aparecerem com doenças autoimunes até pessoas já mais velhas. Portanto, não sabemos porquê, não sabemos porquê que isto aparece, sabemos que é incapacitante e é revoltante não termos uma luz ao fundo do túnel. E então aquilo que as análises do Augusto mostram é exatamente que há aqui uma presença muito forte de uma inflamação, né? Temos aqui níveis da proteína C reativa, isto é uma análise que mostra os níveis inflamatórios generalizados do nosso corpo, vemos aqui os níveis que devem estar entre 0,05 e 1, o Augusto tinha em 2015 11,5 miligramas por decilitro de sangue, o que é imenso, estamos a falar de uma inflamação generalizada pelo seu corpo, que ataca mais as suas articulações, mas que se propaga por todo o organismo, não é? E sabemos o que é estes índices inflamatórios elevados podem trazer de consequências à nossa saúde. E temos também aqui uma prova de uma análise mais simples, mas que aparece positiva exatamente para os síndromes reumatoides. Temos aqui a presença de anticorpos antinucleares, e também mesmo uma reação que se faz para conseguirmos perceber se estão lá os fatores reumatoides, e sim, Exatamente. o Augusto apresentava nitidamente toda a patologia clinicamente provada, já não falando de toda a sintomatologia que descreve, que comprovam que, sem dúvida alguma, em 2015 o Augusto estava diagnosticado com artrite reumatoide. Exatamente. Bom, mas, entretanto, em 9 de agosto de 2023 aconteceu qualquer coisa. Não foi, Augusto? Conte-nos lá, É Augusto. verdade, aconteceu a minha bênção, a minha luz ao fundo do túnel. Porque deixa-me dizer que quando estás num estado de desespero, estás aberto a tudo, não é? Uhum. E obviamente que eu, durante este processo, e sabendo que a medicação e a droga não seria, digamos, a solução para isto, eu tentei todo o tipo de medicinas alternativas, desde medicina chinesa, várias alternativas. Tentei todo o tipo de suplementos naturais, etc. Mas, infelizmente, para mim, sem resultados. E então, no princípio de agosto, tive um telefonema que mudou completamente a minha vida. E provavelmente muitas pessoas que estão aqui hoje também receberam um telefonema ou uma mensagem a convidá-los para virem conhecer esta tecnologia, e comigo aconteceu a mesma coisa, só que aconteceu um bocadinho mais cedo, aconteceu no princípio de agosto. E eu estava tão desesperado que, só pelo facto de ser uma tecnologia que não usava químicos, não usava droga, portanto, uma tecnologia natural, e que, ao fim e ao cabo, tinha como objetivo final a reativação das células staminais, e eu também já tinha lido alguma coisa acerca disso, eu decidi imediatamente dar-lhe o meu benefício da dúvida, até porque sabia que ele era meu amigo e, portanto, o telefonema tinha, digamos, uma boa intenção. E comecei então a usar o X39 no dia 9 de agosto, é uma data que eu nunca mais me irei esquecer, tal é o impacto que aquilo que aconteceu nesse dia começou a ter na minha vida. E, portanto, comecei a usar como é, digamos, protocolado, a usar o X39 todos os dias, na minha C7, na base do pescoço. Tive que alterar um bocadinho o hábito, porque honestamente
eu não bebia 2 litros de água por dia, tive que me obrigar a fazer essa alteração, e o que é facto é que mais ou menos 2 dias depois, portanto isto é até uma situação que eu normalmente não conto no meu testemunho, mas que teve uma importância muito grande na minha crença de que este produto era o produto certo. Eu, mais ou menos 2 dias depois de ter começado a usar o X39, eu estava de férias com a minha família. E estávamos a fazer umas férias no interior do país, numa zona com praias fluviais, etc. E as férias estavam a correr lindamente, estávamos a divertir imenso. 2 dias depois de estarmos lá, eu comecei a ter os sintomas de que ia ter uma crise. E como imaginam, isso para mim foi assim uma coisa dramática, não é? E virei para a minha mulher e disse: Olha, é uma pena, estamos aqui tão bem, pá, as férias estão a correr otimamente. Já há alguns anos que nós não conseguíamos juntar todos os nossos filhos com as namoradas todas, porque às tantas cada um tem a sua vida e é Exato. difícil conjugar as datas. E olha, estamos aqui tão bem, está a ser tão divertido, mas para mim as férias acabaram. E ela olhou para mim e ficou espantada, não é? E disse: Então, mas o que é que se passa? Eu disse: Olha, estou a ter aqueles sintomas, portanto eu já sei que daqui a algumas horas vou ter o pé, parece uma bola de futebol, e portanto para mim acabou, não vou conseguir acompanhar mais. Ela ficou muito triste, como é óbvio, e disse: Olha, então mal cheguemos a casa, tens lá os comprimidos, os SOS, que eram as cortisonas e essas coisas todas, e vamos então começar a tomar isso o mais rápido possível, para ver se recuperas o mais rápido possível, mas no fundo nós sabíamos que isso não iria ser possível. O que é facto é que nós chegámos a casa, ela foi imediatamente buscar a medicação, e eu lembrei-me do X39, lembrei-me que estou a fazer uma experiência. E, portanto, não há melhor maneira de fazer uma experiência de que dar digamos, o benefício da dúvida ao produto. E eu disse: Olha, para mim é indiferente pôr hoje, ou tomar medicação hoje ou amanhã, e eu vou experimentar colocar o X39 no sítio onde está mais inchado e onde me está a doer mais. Porque eu ouvi dizer que se pode colocar isto no sítio onde mais dói. E, de facto, mais ou menos à noite, eu coloquei o X39 no sítio onde estava mais inchado, dormi durante a noite com o X39, e o que é certo é que eu normalmente numa situação destas não conseguiria dormir normalmente, eu dormi a noite toda, e ao outro dia, quando acordei, o pé já estava menos inchado e eu praticamente já não tinha dores, o que é um resultado absolutamente fenomenal numa crise minha, ok? E eu, ao fim e ao cabo, retirei aquele X39 e coloquei logo outro de seguida, exatamente no mesmo sítio. E o que é certo é que no final do dia o meu pé já praticamente não estava inchado, e eu não tinha praticamente dores nenhumas, inclusivamente já conseguia andar, já me conseguia deslocar de um sítio para o outro, o que era absolutamente impossível, porque eu normalmente ficaria 15 dias sem conseguir andar. Só uma parte, eu perdi a conta às noites que tive que dormir no meu sofá. Porquê? Porque eu não conseguia pôr o pé em cima do colchão. Só o peso do próprio pé no colchão provocava-me uma dor absolutamente atroz. E, portanto, eu tinha que ir para o sofá e pôr a perna por cima das costas do meu sofá, e só assim é que eu conseguia descansar alguma coisa. E, portanto, esta primeira experiência para mim foi logo uma indicação muito boa de que o produto podia fazer alguma coisa para mim. Passado um mês, eu comecei a deixar de ter as dores diariamente, comecei a deixar de ter os sintomas, os desconfortos, etc. E, basicamente, desde aí que nunca mais tive nenhuma crise, nunca mais tive nenhuma dor, nunca mais tive absolutamente nada. Consegui voltar a recuperar aquilo que eu tinha deixado e desistido de fazer, como andar de bicicleta, fazer grandes passeios, passear com os meus cães, que é uma coisa que eu e eles adoram também. E muito importante é que conseguimos, com estes resultados destas análises, aliás, foram estas análises as mais recentes,
que, ao fim e ao cabo, despoletaram esta decisão, conseguimos ir reduzindo a quantidade de medicação até que chegámos a um ponto que, com base nisto e com base nos meus sintomas, decidimos parar a medicação e ver qual é que seria a reação que o meu organismo teria. E o que é facto é que mais ou menos há 4 meses a esta parte eu não tomo nenhum comprimido, não tomo nenhuma droga, estou livre das drogas, como se costuma dizer, estou limpo há 4 meses e é uma sensação absolutamente incrível Fantástica. de gratidão, de bênção mesmo que me caiu em cima pelo facto de alguém ter inventado esta tecnologia tão maravilhosa que me ajuda a viver hoje de uma forma completamente diferente, não só fisicamente, como psicologicamente, como a nível do envolvimento familiar, e mesmo das minhas amizades, porque voltei a restabelecer algumas amizades que tinham ficado, digamos, ali um bocadinho congeladas, e graças a este produto que eu decidi partilhar com toda a gente, voltámos a falar, voltámos a partilhar sonhos, e portanto, maravilhoso, maravilhoso. Maravilha. Olha, Augusto, Isabel, nós vamos agora. Há aqui uma coisa, um pormenor que a grande maioria das pessoas talvez não seja muito relevante, mas para nós que é muito relevante. No slide anterior, nós tínhamos aqui uma proteína C reativa que eram 11,5 miligramas por decilitro de sangue, e nestas últimas análises nós temos 0,273 miligramas por decilitro de sangue. É um resultado abismal. Não concordas comigo? É maravilhoso. Eu diria que conseguimos perceber aqui o efeito deste peptídeo, né? Nós que estamos a medir índices de inflamação e Exato. reparem como ele decresceu de uma forma incrível. Temos aqui, sem dúvida, a atuação do peptídeo GHK-Cu, que tem esta capacidade de diminuir a inflamação, e passamos para níveis, reparem que ainda não dentro dos parâmetros normais, e é preciso entender que isto é uma doença crónica. Não é? Nós temos que perceber que o Augusto vai viver, infelizmente, com isto para o resto da sua vida, mas ele agora tem uma luz no fundo do túnel. E eu gostava também de salientar aqui estas análises, são muito curiosas estas análises do fim de 2023, porque nós já não temos só aqui um pedido de uma reação ou de uma proteína C reativa que indica a presença ou não da artrite reumatoide. Nós temos um reumatologista, se calhar, muito interessado no seu paciente, em que pede uma série de análises para comprovar como é que estão os níveis deste paciente, que mostra ainda uma positividade para o fator reumatoide e que vai estar sempre, não é? Augusto Beiter, que certamente lhe explicou que este índice vai estar sempre positivo, mas que para todos os outros fatores de artrite reumatoide e fatores complementares que muitas vezes são solicitados para percebermos a que nível está esta doença no organismo, temos todos, mas todos os resultados negativos. Isto é muito impactante. É muito impactante, e é percebermos que, sem dúvida nenhuma, nós temos aqui células estaminais ativas ao fim de 5 meses, que conseguiram reparar os danos celulares nas articulações do Augusto, e quando nós dizermos este chavão, o X39 a mudar vidas, é isto. Nós acabamos de ouvir um relato de alguém que estava completamente condicionado por esta doença, que não tinha uma luz ao fundo do túnel, e que com esta tecnologia tão diferenciadora, sem químicos, sem fármacos, só com a luz do nosso próprio corpo, conseguiu comprovadamente, conforme estas análises estão aqui, mudar a sua vida e fazer com que hoje possa ter uma vida perfeitamente normal. Para alguém que não via luz ao fundo do túnel, acho que isto mesmo, a todos os níveis, quer físicos, quer psíquicos, é mesmo muito impactante, certo, Teresa? Concordas comigo? Concordo, absolutamente. E agora sou eu que vou fazer uma pergunta com ratoeira, porque o Augusto procurava muito deixar os corticoides, as cortisonas, os anti-inflamatórios e aquilo tudo. E agora a pergunta: e deixar o X39? Pensas deixar o X39? É que nem pensar, nem pensar numa coisa dessas.
Eu não quero saber se pode fazer um descanso, se a uma certa altura, depois de uns certos meses, as minhas células estão num nível não sei o quê, nem quero saber nada disso, porque eu ainda me lembro muito bem do antes e Exato. quero correr o mínimo risco, o mínimo que seja, de voltar ao antes, porque isso seria trágico neste momento para mim. Deixa-me dizer que falaram da inflamação, eu sinto e vejo isso completamente no meu corpo, porque Uhum. antigamente, quando eu olhava para os meus pés pareciam assim uma almofadinha bem recheada, ok? Estavam completamente lisos, estavam redondinhos, só aparecia mesmo os dedinhos dos pés na, na ponta. E hoje em dia, quando eu olho para os meus pés, e principalmente se eu mexer os dedos, eu vejo os ligamentos, vejo os tendões, vejo as veias, que era coisa que eu já não via há muito tempo, e de um modo geral sinto que estou muito menos inchado também, não só porque Exatamente. deixei de tomar a cortisona, também comecei a mexer mais e a fazer mais atividade física, e obviamente que esta inflamação também vai também puxou. Eu posso atestar isso porque eu conheci-te a primeira vez no dia 26 de agosto, quando esteve cá o Steve Merritt. Tu tinhas entrado no projeto, portanto, no princípio do mês, foste ao evento e eu conheci-te nessa altura. Exato. Portanto, tu tens efetivamente uma diferença abismal. Estavas inchado. Eu tenho quase a certeza, acho que nunca te perguntei, mas tenho a certeza que perdeste peso. Sim. Um, Desde agosto até agora perdi cerca de 12 quilos. Uau! Uau! 12 quilos! Sim. Que máximo! Uau! Espetáculo, Augusto, espetáculo. Fantástico! Não, mas tu nota-se mesmo, a tua pele, tu estás com um ar muito mais saudável, muito mais feliz, e Isso, aqui sem dúvida. está, e aqui, A felicidade não tem nada a exatamente, ver uma coisa com a exatamente, outra. e aqui Posso está, dizer, posso dizer que desde que comecei a namorar com a minha mulher há 32 anos, que nós gostamos muito de dançar. E uma noite ideal para nós acabava sempre a dançar, ok? E isso também nos foi retirado e me foi retirado há uma série de anos, porque não havia hipótese de eu acabar uma noite a dançar, porque os meus joelhos chamavam-me maluco e mandavam-me para casa. Uh, e retomar tudo isto, parece que estamos a voltar à juventude e a fazer coisas que já não conseguíamos fazer, porque nós temos a tendência para achar que tudo nunca vai acabar, não é? exato, E só começamos a dar importância às coisas, por muito pequenas que elas sejam, só começamos a dar importância quando não as temos ou quando não as conseguimos ter. exatamente. E o facto de voltar a ter esta qualidade de vida, esta atividade, traz uma felicidade absolutamente extraordinária e muda tudo completamente. Olha, deixa-me pegar-te